Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, por esta hora. Porque tu nos dás, Senhor, um grande privilégio de nos assentarmos para estudarmos a tua palavra. Mas nós suplicamos ao Senhor que não nos dê apenas informação, nem mero conhecimento, mas que o Senhor use de misericórdia e aplique essa palavra aos nossos corações como desafio a um viver santo, agradável aos teus olhos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, voltemos aos atributos. Nós temos examinado nesses últimos domingos a questão dos atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que é próprio do ser de Deus, mas que no momento em que Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos comunicou esses atributos. Nós podemos dizer que é aquilo que há de divino em nós. Não somos divinos, não somos deuses, mas por termos sido feitos à imagem de Deus, foi comunicado a nós caráter de Deus no nosso ser. E o grande problema é quando nós não vivemos esse caráter que Deus colocou em nós para ser vivido, para refletir a Ele, e vivemos esse caráter para refletir aos nossos próprios desejos. Aí nós nos perdemos de vez. Então nós vimos que dentro desses atributos, nós podemos dividi-los ainda em dois grupos. Os atributos intelectuais e os atributos morais. Nesse momento nós estamos examinando os atributos morais. E dentro desses atributos nós paramos na questão do amor. Nós vimos a questão da bondade de Deus e estamos vendo agora o conceito de amor de Deus. O primeiro ponto que nós vimos, olhando um trabalho de um teólogo irlandês chamado Anders Nygren, Agape Enderos, é que o amor de Deus no Novo Testamento, ele pode ser percebido em 4 aspectos muito distintos e ao mesmo tempo interrelacionados. Meditamos já em 2, quando ele diz que o amor de Deus ele é espontâneo e não motivado. Nós vimos como isso traz implicações para a nossa vida diretamente. Porque a nossa forma de amar é uma forma totalmente pecaminosa. Nós fomos criados para manifestar amor, mas nós só queremos manifestar amor à medida que nós somos atendidos em alguma necessidade nossa. E exatamente por isso, nós encontramos desequilíbrio espiritual na vida da gente. Eu tenho que amar indistintamente de receber ou não o amor. Aquele brado do Baby Salvo, né? Você tem que me amar, não é um brado bíblico. Não, você não tem que me amar. Eu tenho que viver em paz com isso. O amor que eu preciso é o de Deus. Esse sim faz falta. Se você não me ama, e eu acho ruim, é porque é o meu coração egoísta que está clamando por isso. A contrapartida é que, independente de você me amar ou não, eu vou ter que te amar. Quando nós conseguimos trazer a nossa vida a esse padrão, então nós encontramos o equilíbrio. Fora disso, nós nos tornamos pessoas vingativas e amarguradas nos nossos relacionamentos. O segundo ponto que nós vimos, então, é que o amor de Deus ele é indiferente a valores. Ou seja,
O amor de Deus não busca encontrar no outro algum valor. Antes, pelo contrário. No ato de amar, Deus comunica valor para aquela pessoa. E aí nós vimos o nosso estado. Biblicamente, se Deus fosse olhar para nós, pelo que somos, a gente estaria perdido. Biblicamente, a leitura de Deus sobre o homem, nua e cruamente, sem a perspectiva do amor, não é boa. A Bíblia diz que nós não prestamos, somos opróbrio, somos verme, somos corruptos, nosso coração é enganoso, nossas obras de justiça são trapos de imundície. Se Deus fosse olhar para nós meramente por essa perspectiva, Deus nunca nos amaria. E aí é surpreendente que, apesar de sermos pessoas tão repugnantes aos olhos de um Deus tão santo, Ele ainda seja capaz de nos amar. E essa é a contrapartida que Ele espera ver nos nossos relacionamentos. Esse amor de Deus é inconcebível para a gente. É inconcebível. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Quando você percebe quem você é, com tudo que você já fez na sua vida, você diz, cara, como é que ele podia me amar? Como ele poderia me amar? Não tem como. Até porque a gente parece aquele marido malandro, né? Que quando a mulher está com raiva dele, ele promete que vai mudar, vai fazer isso e aquilo. Aí ele fica 3 meses ali de boa, depois ele volta a aprontar. Nós queremos assim com Deus. A gente promete tantas coisas para Deus. E aí a gente chega sempre no final do ano, na hora de repassar a lista da nossa vida espiritual, e diz assim, nesse ano eu ainda falhei aqui, ainda tem aqui ainda. E aonde foi que não falhamos? Ok. Onde foi que não falhamos? E mesmo assim ele continuou amando. E mesmo assim ele continuou comunicando valor para nós. Perceba, o nosso valor não é um valor inerente. É um valor outorgado. Deus nos outorgou o valor do seu Filho. Mas não que seja inerente. Inerente, a gente não tem nada disso, né? Falar a verdade, né? Não tem nada mesmo. Nada mesmo, né? Eu acho engraçado quando às vezes eu falo isso em alguns cursos, e algumas pessoas dizem, não, pastor, mas nós somos preciosos aos olhos de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Está lá na Bíblia isso. Mas a gente esquece que antes do profeta Jeremias enunciar que nós éramos a menina dos olhos de Deus, o profeta havia dito que Israel era adúltero, não prestava, era sem vergonha, se prostituía com outros deuses, isso e aquilo. E aí, depois desse discurso de acusação, é que se torna surpreendente Deus dizer que mesmo assim, nós continuamos a menina dos olhos dele. Ele está comunicando um valor que nós não temos. Esse valor que estava em Cristo é agora imputado a nós por causa de Cristo, não por causa de mim. Eu estava lembrando, você está falando disso, eu estava lembrando de um negocinho daqui que se veio no... que a gente aprendeu nas refeições durante o cursinho, um papelzinho aqui. Sim. Aí um daqueles dizia que a fé, né, falando disso, né, que a fé é uma coisa que a gente tem, mas que é dado como dom por Deus para nós, né, não vem da gente aquilo, né? Exatamente, até nisso. Então não é inerente da gente mesmo essas coisas. Não. Só Deus que dá, que capacita a gente essas coisas, né? Eu não creria em Deus por mim mesmo. Eu não creria em Deus por mim mesmo. Mais ainda, eu não seguiria ao Senhor por mim mesmo.
As inclinações do meu coração são terríveis. E somente esse constrangimento do amor de Deus me faz querer andar com Ele, porque eu não consigo entender como alguém pode me amar de tal forma e eu querer agredi-lo com meus atos. É esse valor comunicado que me constrange. Agora, a implicação disso direta para nós é como nós às vezes quebramos os nossos relacionamentos por coisas tolas. Porque nós não queremos comunicar valor ao outro. Nós apenas julgamos o comportamento do outro. Então é mais fácil eu me abster do outro do que continuar amando. É verdade que por alguma razão, por alguma situação, eu às vezes tenho que me afastar da convivência do outro. Imagine que ele entre numa onda de destruição da própria vida. E essa é uma onda terrível. Não adianta eu querer segurar, porque essa onda vai me levar junto com ele. Então isso às vezes me obriga a me afastar de pessoas. Porém, jamais fechar o coração para essas pessoas. Aqui está a diferença. Eu nunca posso fechar o coração. Pode fazer julgamento, né? Dessas coisas, né? Não, eu posso até condenar o ato ou a vida que a pessoa está levando, mas isso não me dá o direito de me fechar para ela. Percebe a diferença? Eu não vou concordar jamais com certos comportamentos pecaminosos. Isso significa, então, saia de perto de mim, eu sou puro demais para você. Bem, nós caímos no farisaísmo. Qual é o problema dos fariseus? Ok, nós queremos guardar a lei de Deus. Se não guardou, você também não serve mais para ser meu amigo. Colocava um peso enorme nas costas das pessoas. E é mais longe, né? Eles não só não serviam para ser amigos, como eles aproveitavam para matar logo a pessoa. Apedreja! Então, essa questão do valor, como Deus encara o valor no nosso relacionamento, é importante. Isso é muito importante. Agora, o terceiro ponto do amor de Deus, é que nós paramos. O amor de Deus, ele é criativo. E criativo aqui não é no sentido de que ele fica inventando coisa para a vida dos outros. Criativo aqui é usado no sentido exato da palavra. Ele cria. Ele faz existir uma dignidade que não existe na pessoa. Todos que encontraram a Jesus, todos que de fato tiveram um encontro com Ele, podem ter tido a vida que tiveram, podem ter sido as piores pessoas com quem já se conviveu, mas depois de conhecerem a Cristo, a dignidade foi sendo restaurada. É por isso que o mundo não entende. O movimento gay não entende. Ex-homossexuais. Não existe. Gente que viveu lá no baixo mundo da prostituição, no seu homossexualismo. Mas no baixo mesmo. Sem dignidade nenhuma. Porque tem os homossexuais que, devido ao seu dinheiro, sua posição, onde estão, eles mantêm uma aparência de dignidade. Como? Eles blindam alguma coisa para chegar perto. Blindam, ok. Por causa da posição ou dinheiro que tem. São homossexuais assumidos, mas ninguém vai falar da sua dignidade, entre aspas.
Mas há aqueles que não têm isso não. Eles estão lá no baixo da prostituição, no nível mais baixo da prostituição. E um dia tem um encontro com Jesus. E aí essa dignidade é restaurada. E aquele que antes se jogava pedra, ou tirava sarro, ou mesmo chamava de bichinha, de não sei o quê, passa a ser homem honrado. Homem honrado. Eu lembro na época de seminário, nós tivemos uma semana de capelania hospitalar com a Eleni Vassão, lá do Emílio Ribas. E a Eleni levou 5 rapazes com ela para dar os seus testemunhos durante a semana. Um daqueles rapazes que foram assim, testemunhos muito impactantes que eu ouvi. Era um camarada que tinha saído na revista Manchete na década de 80. Ele era o primeiro travesti brasileiro que obteve fama na Itália. E esse rapaz contraiu AIDS e voltou para o Brasil. E nas crises, né, da enfermidade, tinha que internar com urgência para tentar salvar e tal. Ele era internado lá no Emílio Ribas. E numa dessas experiências dele aí de quase morte, na época, entenda, os coquetéis não existiam ainda. Quem tinha AIDS nesse período não tinha qualidade de vida. Vivia ali ao Deus dará, né? E numa dessas crises aí, ele decidiu se matar. Aí foi quando chamaram a Eleni Vassão. E a Eleni foi conversar com esse rapaz. Só que ela não foi dizer, deixa disso, né? Você é bonzinho, você é lindo e maravilhoso. Ela foi mostrar para ele que toda aquela angústia era porque ele estava numa rebeldia contra aquilo que Deus havia planejado para a vida dele. E aquele rapaz foi confrontado no seu pecado. E ao mesmo tempo ele foi confrontado com a beleza de um Deus que era capaz de amá-lo apesar de ele ter vivido daquele jeito. E esse cara se converteu. Ele estava lá no seminário dando o testemunho dele. E uma das coisas que foi marcante foi ele falar isso, que antes as pessoas olhavam para ele, principalmente quando ele voltou para o Brasil, com AIDS, com tudo, com total desprezo. E depois de Cristo, as pessoas começaram a olhar para ele como um ser humano. A dignidade havia sido restaurada. Agora, o mais interessante ainda foi quando ele disse: eu não tenho pedido para Deus me curar. Porque hoje, para mim, pouco importa se Ele vai me curar ou não. O amor dele para mim era tudo que eu precisava. Rapaz, isso é muito forte. Isso é muito forte. E essa é a experiência de todos aqueles que conhecem o amor de Deus. Ele se torna suficiente. O amor de Deus é pleno. Se eu não for curado, não tem problema. Se eu morrer na pobreza, não tem problema. Se as pessoas me rejeitarem, não tem problema. Tua graça me basta, né? Tua graça me basta. Esse amor que enche o nosso coração é suficiente. Porque ele restaura essa dignidade que o pecado rouba de nós. Olhe os evangelhos. Quantas pessoas indignas
Entenda, todos os homens são indignos aos olhos de Deus. Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são indignos. Mas a exemplo da nossa sociedade, a sociedade de Jesus não era diferente. A sociedade ainda conseguia fazer alguns mais indignos. Mais indignos. Mulheres que não podiam ter filhos. Eram mulheres amaldiçoadas. Pessoas que nasciam com alguma doença. Eram vistas como pessoas amaldiçoadas. Mulheres da sociedade de Jesus eram malditas. Se nascesse com alguma deficiência, então aí mesmo. Isso então chorava, né? Naquela época, quando nascia uma mulher, o cara chorava, né? Chorava. Coitada das mulheres. As Maria, pai. Sim. Era trágico. Isso não é uma prática antiga, ainda é moderna, que circuncidam em vários campos lá. Também é. Para não ter prazer, só para procriação. A mulher só pode ter só para procriação, prazer não. Você é feio. Ainda tem isso. E aí, de repente, você está encontrando Cristo no meio de leprosos, cegos de nascença. Mulheres podem andar ao redor dele. Podem tocar sem serem repreendidas. E os cachaceiros? Prostitutas também. Sim, as prostitutas. Os cachaceiros. A turminha do boteco. Onde ele sentava? No meio. No meio deles. E isso era um escândalo para a religiosidade da época. Rapaz, sinceramente, se você não tiver uma visão muito clara de quem é Jesus nos evangelhos, se ele viesse hoje, você não o reconheceria. Porque você ficaria muito mais escandalizado com a atitude liberal dele do que com a hipocrisia religiosa dos homens. E foi isso que ele fez, ele escandalizou. Com o pecado? Não, porque em momento algum ele pecou. Os homens se escandalizavam à toa. Porque tinham criado para si uma justiça própria, legalista, pecaminosa. Ele estava lá no boteco com os caras. Em momento algum você viu ele embriagado. Os caras sentavam para comer à vontade. E Cristo sentava para comer também com eles. É interessante que na época deles, o que eles esperavam de homens santos é que esses homens santos fossem vegetarianos. João Batista era vegetariano para a cultura da época. Porque gafanhoto não era considerado carne para eles. Então, quando diz que João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, para eles isso era uma dieta vegetariana. Por isso, João Batista era um homem santo. Aí chega lá Jesus, comendo a comida do povo, tomando vinho com o povo. Ele não tem cara de santo. Mas ele tem as atitudes de Deus. Ele tinha as atitudes de Deus. Ou não, Eda. É errado.
Mas eu estou falando, me fez lembrar, né, que às vezes a gente ouve pessoas do mundo, né, criticando os novos convertidos. Porque esse camarada aí era corrupto, esse camarada aí era ladrão, era isso, era aquilo, agora está na igreja. Então eles não aceitam esse fato, né? Ficam até às vezes indignados, revoltados. Uma vez eu tive uma colega também no segundo grau, mas falou, eu não quero que o céu, se no céu tiver um camarada que matou alguém, ou que estuprou alguém, não sei mais o que, eu não acredito nesse Deus, eu não quero estar no céu junto com essas pessoas. Eu não aceito que Deus perdoe essas pessoas. Você me lembrou a piada que o Vivo contou do cursinho. Hoje que o professor perguntou lá pra turma quem queria ir pro céu, aí todo mundo levantou a mão menos o Juquinho. Aí a professora perguntou, você não quer ir pro céu não? Querer eu quero, mas com essa turma aí não. Ai. Mas sabe o que é interessante? Porque assim, nós temos dificuldade também com isso. Nós temos dificuldade. A gente vê como o nosso coração, ele é pecaminoso. A gente ouve falar de alguém que teve uma vida desgraçada, de ruim. E a gente ouve que ela se converteu. Como é que a gente reage? Com dúvida. Com dúvida. Se converteu. Não, se fosse só dúvida, tudo bem. Porque eu ouço sempre o juiz, quem se converteu o quê? Tá querendo aproveitar a onda gospel aí pra faturar em cima. Mediante é um perigo. Porque existe esse problema sim, hoje nós temos, infelizmente, pessoas usando da má fé para aproveitar a onda gospel que está faturando bilhões de reais aí por ano com CD, DVD, e não é de música não, é de testemunho mesmo. É o cara que vende o CD, DVD do seu testemunho, cobra o cachê para dar. Então tem gente mau caráter usando a fé pelas motivações egoístas do coração. Mas o grande problema é que a gente sempre joga logo todo mundo na mesma panela sem dar tempo ao tempo para averiguar a conversão. É porque tem que existir isso mesmo, né? E isso é um outro problema, porque a Bíblia, na época do Novo Testamento, já advertia sobre o cuidado com essa questão. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que não poderia ocupar funções na igreja aqueles que fossem neófitos. Neófitos são novos convertidos. E para o Novo Testamento, segundo as marcações de Paulo do tempo de maturidade, um neófito só deixaria de ser neófito depois de 3 anos de conversão. Aí sim, atestado a conversão dele, a mudança de vida. Só que hoje a igreja perdeu essa perspectiva. A igreja quer acolher esses testemunhos extraordinários, o cara converte hoje e amanhã está no testemunho. Não. Manifestou o interesse de conversão, porque esse é outro cuidado que a gente tem que ter. Não é todo mundo que levanta a mão aceitando Jesus que de fato conheceu Jesus. Às vezes a pessoa está levantando a mão, nem sabe por que está levantando a mão. É igual o filho. Só para quem quer mais ainda. No caso. Então, a igreja deveria ter esse cuidado. Ela deve acolher, ela deve amar, mas com cuidado, para averiguar de fato a conversão da pessoa, para que isso depois não se transforme em mau testemunho do Evangelho. Deveria averiguar. Diga. Essa semana passou, a Sônia Miranda voltou. Aí passou desse jeito, ela gravou dois CDs gospel e agora ela voltou a cantar sertanejo universitário. Aí passou ela dançando já, cantando as músicas. Pois é um negócio complicado. Mau testemunho. Pior é a irmã.
A irmã Gretchen. 17º casamento. Que isso, é mesmo. É. Eita, Um 17º casamento. Não tem um fim de cada não, né? Não sei. Acho que não, né? Mas se fosse só isso, tá bom, né? Fala o filho dela. Eles querem falar, se fosse só o casamento, tá bom. E os filmes pornôs que ela fez? Convertida. Já convertida, frequentando a igreja, fez filmes pornô. E eu lembro que na entrevista que ela deu para um desses, não sei se foi um Audifune, que ela falou na época, que ela disse que na verdade ela via até aquilo como um ministério de Deus ajudando outros casais a terem uma vida sexual mais saudável. A gente fez o filme com o marido. E ela fez com o marido, então não tem pecado nisso. Ai. Com cabeça ainda pra fazer Agora, vamos voltar à técnica. Uma pessoa recém-convertida, ela tem que ser acolhida, não importa a gravidade do seu pecado. O que há de errado na igreja é achar, já de cara, que porque ela levantou a mão, aceitou Jesus, pode sair do outro. Não, aí está errado. Agora é errado também, na nossa desconfiança, não acolher. É preferível tomarmos o prejuízo por sermos crédulos demais do que sermos juízes contra o nosso irmão e na sua conversão. A gente sempre quer estar um pé à frente, né, das coisas, né? A gente sempre quer estar um passo à frente. A gente quer ter o controle das coisas. Engraçado que né? Nesse procedimento se inicia a apostasia, porque o cara se converte, já dá o testemunho e já coloca o cara para pastorear, sem conhecimento, sem nada, nessas distorções do Evangelho. Sim, porque qual foi a preparação, obviamente, que essa pessoa recebeu em torno da palavra, a própria leitura e entendimento da palavra para estar à frente de alguma coisa. Aí o ministério acaba virando um ministério de testemunhos e não um ministério da palavra. Eu não sei se um ano e pouco atrás, talvez eu estava vendo no UOL, portal UOL, uma reportagem com aquela Vivi Ronaldinha, é isso? Vivi Ronaldinha. Eu não sei se é Viviane o nome dela, que também enveredou pelos caminhos da prostituição em filme pornô. E aí, o UOL chamava atenção, porque agora ela era pastora. Aí eu tomei um susto, eu disse, ué, nem sabia que eu tinha convertido, ué. E aí fui ler a reportagem. Ela se converteu há 2 anos. Se arrepende de tudo aquilo que ela fez, ela fala abertamente de como aquilo para ela hoje é imundo, é nojento, aquele mundo que ela viveu. Joia, mas a pergunta é, está apta para pastorear? Né? Você entende o problema? A igreja tem que acolher. A igreja tem que amar. Por quê? Porque se Deus foi capaz de amar, gerando dignidade nessa pessoa, que aos meus olhos não tem dignidade, quem sou eu para não aceitar a dignidade que Deus está dando? Por outro lado, isso não é a mesma coisa que deixar essa pessoa liberada. São coisas diferentes. Se você não acredita na restauração da pessoa, você não acredita na soberania de Deus. Sim, eu não acredito. Eu não acredito nessa soberania, no poder dele de transformar vidas. Que é o que o movimento homossexual diz, não pode ter ex-homossexual, porque a pessoa já é assim, já nasceu assim, não pode deixar de ser. Eles não percebem que é um problema do coração. Ninguém deixa de ser homem, ninguém deixa de ser mulher. É óbvio, nós nascemos assim. Agora, o homossexual não, é um problema do coração. E aí Deus vai e trata. Deus vai e cura. Se eu não acredito nisso, o que eu estou fazendo aqui? E não é por causa do outro. O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não posso também crer que Deus um dia me mudou. E não posso crer que Ele ainda vai terminar a obra que Ele começou. Quantos pecados eu ainda luto na minha vida? Com quantas questões dentro de mim eu luto diariamente?
Se eu não creio que Deus mude pessoas, por que eu insisto na caminhada da fé? Porque eu vou ter que viver o resto da minha vida frustrado, sabendo que Deus não vai mudar certas coisas dentro de mim, porque Ele não pode mudar. Mas aí onde havia essa indignidade, Deus cria dignidade, restaurando vidas, restaurando os corações. Isso deveria ser também a nossa ação, não apenas o nosso acolhimento. Não é apenas acolher aqueles que Deus mudou, é ser participante no processo da transformação do outro. Porque Deus usa pessoas transformadas para ajudar a transformar outros. Aí quando as pessoas transformadas não querem transformar, Deus usa até a mula. Mas usa. E nos lembra que Ele não precisa da gente. Que Ele nos dá apenas o privilégio de sermos cooperadores nesse processo. Somos cooperadores. Ou não. E aí Ele fará por outros meios. Se nós calarmos, as pedras vão clamar. Se nós calarmos, a mula abre a boca. E nós estamos perdendo a oportunidade de sermos instrumentos desse processo. Muito bem, então essa criatividade do amor de Deus, ela é fantástica. Pegue a vida dos 12 apóstolos. Eu li um livro um tempo atrás, já tem alguns anos, chamado A Pedagogia de Jesus. Impressionante esse livro. Ainda acho por aí. Não, está esgotado. Eu tenho ele no meu computador. A Pedagogia de Jesus. Donald Price. Escreve Price. Ok? Price. Ele vai mostrando como foi que Jesus trabalhou com os 12 apóstolos. Primeiro ele mostra quem eram as figurinhas que Jesus escolheu. Só gente boa. Elite. Dos pecadores. Mais elite. Gente, não salvava um dos 12. Todas as formações deles problemáticas. Gente problemática. E é interessante, primeiro, ele escolheu os problemáticos. Segundo, é profundo como ele tratou dos problemáticos. Como ele curou. E a cura só veio em definitivo após a ressurreição. Após a ressurreição, os problemáticos começam a ser curados. E quem foram esses 12 homens? 12 homens que abalaram o mundo. De um ponto de vista bem humano e sociológico, emplacaram a maior religião da história da humanidade. Doze homens problemáticos. 12 homens que as pessoas não queriam perto. 12 homens que a sociedade rejeitava. E ele viu dignidade nesses homens. Diga, Pedro. Nos últimos 3 anos da vida de Cristo foi quando ele fez essas obras todas dele, né? Os 12 apóstolos andaram esse tempo todo com ele. 3 anos. Não foi antes, não? Não. Outros andaram com ele também os 3 anos. Mas 12 foram escolhidos. Por exemplo, em Atos 1, quando eles vão escolher o sucessor de Judas, um dos critérios é que, para ser apóstolo, tinha que ter andado com o Senhor, desde o batismo do Senhor até a ressurreição. Então tinha uma turminha que caminhava por fora.
Nós não podemos esquecer que no primeiro momento ele manda os 12 em missão, mas depois ele manda 70. Então tinha uma turminha por fora. Mas ele pegou os 12 mais problemáticos para transformar em seus apóstolos. Na contramão do pensamento farisaico. Totalmente. Há uma canção do padre Fábio de Mello que eu acho fantástica essa canção. Aquela "Sou humano demais para compreender". E ele diz assim: eu fico tentando compreender o que os teus olhos podem ver. Aí ele começa olhando a mulher na multidão que já condenada acreditou. Uma mulher desprezada, que ainda restara algum valor. E essa mulher, ao tocar nele, não só é curada, ela é restaurada à dignidade. No outro momento da letra ele diz: eu não consigo compreender que em vez de escolher os santos, tu escolhestes Mateus. Coletor de impostos, né? Coletor de imposto, ladrão, safado, sem vergonha. Vai estudar quem eram os coletores de impostos na época de Jesus. Os caras eram terríveis. E ele escolheu Mateus. E o que é mais surpreendente, ele não olha para Mateus: ó, te converte e me segue. Não, ele simplesmente diz: segue. Tu já pensou a reação da multidão diante do que Jesus estava fazendo? Que é isso, rapaz? Tanto cara santo, de oração, que conhece a Bíblia. E o Senhor escolhe um Mateus, que é isso? Já me roubou até a última galinha do puleiro. Ele já me roubou até a última galinha do puleiro, ué. É a visão de mérito, mano. Hein? É uma visão de mérito, mano. Sim. Não tinha mérito nenhum. Mas Deus não olha por mérito. Porque se ele for olhar por mérito, ninguém. Aí ele pega essas pessoas para mostrar como o amor dele é capaz de criar dignidade onde ninguém vê dignidade. Quando a igreja começa a usar de estratégia de evangelismo, na minha visão isso fere a criatividade de Deus, porque o que a gente tinha que fazer é levar a palavra, e levar a palavra não requer estratégia nenhuma, basta falar. Sim. Esse negócio de estratégia para evangelizar, para não sei o quê, É um perigo. ai meu Deus, é tudo graças ao infeliz do Charles Finney. Charles Finney foi uma tragédia para a igreja cristã. O pessoal acha que ele foi um herói. Porque Finney é que começou com essa coisa de que pregar o evangelho era levar multidões a Jesus. Não, cara, levar multidão a Jesus, estratégia de marketing faz. Mas trazer Cristo ao coração dessas pessoas, só o verdadeiro evangelho faz. Aquela marcha para Jesus. Sim. Marketing. Teve um cidadão que estava querendo evangelizar um menino desse atrás. E trava um amigo mais sobre isso. Falou: não vai discutir sobre isso não. Tu tá com teus pontos formados aí, é muito difícil sobre isso. Ele disse que ele foi uma estratégia santa só. A marcha para Jesus. É marcha para Jesus. Pois é, mas aí que está. Né? O grande problema é que a nossa visão de evangelismo se tornou em levar pessoas a Cristo. E não Cristo ao coração dos homens. Ele citou aquela passagem: ao campo o cara é criativo. Que Jesus montou nos momentos para poder atravessar um pessoal. Ele não tem nada a ver com aquilo ali, não. Mostrando aquilo ali, o tanto que ele é humilde, é para nós fazermos aquele jeito, mais ou menos isso. Não para formar ele para você altar. Não porque ele andou no meio ali, porque
Usa um argumento, mas não tem nada a ver com o jumento. Só faltou de dizer que a jumenta ali era símbolo do trio elétrico. Tipo isso, né? Quando eu preguei na primeira batista lá de Ceilândia, eu expus essa questão da marcha para Jesus, foi citado, foi que se aquele tanto de gente ajuntasse para colher o lixo, levar, ir lá na Cracolândia, levar aquele pessoal dar banho, alimentar, isso aí é cristianismo. Sim. Agora se é um monte de placa de igreja pulando, eu sou de Jesus, isso aí. Não, isso nunca foi cristianismo. Nunca foi cristianismo. Pregar o Evangelho é levar Cristo ao coração dos homens. Deixar de pregar o Evangelho é levar homens a Cristo como se isso fosse suficiente. E a gente esquece as próprias palavras do Senhor Jesus. Muitos serão chamados. A multidão está aí para nos dar prova disso. Hoje as igrejas elas se preocupam com o número, não com a transformação do coração. É aquela explanação do Sermão do Monte que você fez. Sim. Todo mundo queria a mesma coisa, cura, milagres, Uhum. mas na questão da palavra eram poucos que permaneciam lá no monte ouvindo. Exatamente. É o que antecede o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma multidão antecedendo o sermão, andando com Jesus. Na hora que ele vai começar a pregar, só sobraram os 12. A multidão não está com ele na hora da pregação. Pois bem, agora, essa questão de não criar essa dignidade é exatamente porque a igreja passou a olhar para as pessoas como um número e não como pessoas. É mais fácil eu querer aglomerar a igreja do que tratar a igreja. Porque tratar uma igreja não um templo, né, onde tem muitas pessoas, fica difícil também, né, pastor? Tu imagina... Eu te digo ali. Porque o pastor cuidar de cada ovelhinha daquela que está ali, Toda ovelhinha ali é como carne. o pastor Medieval cuida, né, de cada ovelha, fica difícil. Toda ovelha é carne. Eu sempre defendi e dizia a minha igreja lá em Tietê o seguinte: que pastorado efetivo só é possível com igrejas até 100 membros. 100. Passou disso, fica difícil pastorear. E eu estou falando de pastorear mesmo, não é administrar. Porque hoje a maioria dos pastores viraram administradores e não pastores. Eles administram a empresa, a igreja, quando eles deveriam estar tratando do coração das suas ovelhas. É só um gerenciamento de números, né? Essas coisas, dinheiro que entra, que sai, isso, aquilo, outro, né? Então eu tinha acertado com o meu conselho o seguinte: depois que a igreja estourasse 150 membros, nós íamos começar a abrir outras igrejas, para não acumular sobre nós. E 150 com os 4 presbíteros que eu tinha, trabalhando como presbítero, fazendo visita também, orando com os irmãos. Não era tudo na minha costa. Lá era assim. E na hora que a igreja tinha estourado a casa dos 100, foi a hora que eu saí. E não é que eu saí porque os irmãos sabem que foi o meu deserto espiritual, que eu precisei ser tratado por Deus naquele momento. Então não é que estourou, você deixa eu cair fora. Fora. Não foi nesse sentido. Estou bem aqui. E nós precisaremos pensar nessa questão, porque nós não podemos olhar para as pessoas, se queremos ver o amor de Deus comunicando dignidade aos corações, nós não podemos ver pessoas como números, mas como pessoas que trazem seus problemas, trazem suas angústias, trazem suas dores.
Dizia Martin Lloyd Jones que na igreja onde a palavra é pregada com fidelidade, o consultório de aconselhamento pastoral se esvazia. E eu sou grato a Deus porque meu consultório de aconselhamento pastoral é esvaziado da presença de vocês. Mas também, pastor. É óbvio, uma situação ou outra, um conselho ou outro que apareça na igreja. Mas o que eu atendo de terça a sexta-feira pela manhã, dificilmente é um de vocês que me procura para aconselhamento. Eu lembro só, nunca vez que eu sentei nessa mesa aqui, eu nunca mais vou sentar aqui não. Foi no ano passado. Foi. E aí, sábado 37. Você gravou? Sábado 37, agrada-te do Senhor. Esse homem bateu demais. Eu falei, que é isso? Perguntou, tomou assim, né? Agrada-te do Senhor. Ele veio cheio de ídolos do coração aqui. Não, eu saí do caminho, eu sentava um quarto ali, vou jogar pra fora e fui ali no CD, ele vai fumar um pré-óleo aqui. Mas eu vou conversar com ele aqui primeiro. Aí eu sentei aqui e eu não posso ser dispensado, eu não posso ficar sem mulher. E rapaz, esse cara olhou pra mim assim com voz desse tamanho assim, eu falei, quem é que tu pensa que tu é, rapaz? Eu falei, epa, vai devagar. O cara que fez me merecer isso, papai me cascou, eu falei, realmente tá certo. E aí nunca mais. Mas foi bom. Tá aí, você tá aí, não tá? Graças a Deus. E ali tava me preparando pra mim pra palma, né? Tava indo. Cheio de más intenções no coração. E cheguei lá, a primeira coisa que encontrei, a palavra de agrade do Senhor por da situação que eu encontrei lá. Meu irmão estava morto. Aí eu lembrei, agrade do Senhor. Tudo. A esposa lá, né? Fui lá, vi que alguém na roupa, fui lá. Te quero mais não. Não. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Pois é, Martin Lloyd Jones dizia que quando os púlpitos são expositores fiéis da palavra, os consultórios de aconselhamento do pastor se esvaziam. Porém, o meu não esvazia, mas não é de vocês não. É de gente de outra igreja. Que tem de gente de outra igreja fazendo acompanhamento comigo. Por quê? Porque nas suas igrejas eles não passam de números. Eles não são pessoas tratadas. Vão aos seus cultos para ouvir mentiras. Ah, você é um vencedor, você é um vitorioso, você é isso. Mentira. Você é um pecador, miserável, desgraçado, você merece o inferno, todas as condenações possíveis. O que há de extraordinário no Evangelho é que Deus mesmo assim é capaz de te amar. Ninguém quer ir para a igreja para ouvir isso, né, pastor? Parece. Claro que não. Você acha que eu gosto de ouvir isso? Mas eu sei que essa é a verdade. E saber que Deus me ama apesar disso, me faz pensar da seguinte forma. Cara, ainda que a videira não floresça, que a vide não dê seu fruto, eu confiarei no Senhor. Você entende? Porque Ele passa a ser o que eu preciso, o que eu necessito. Não preciso de outra coisa. É essa dignidade em Deus que o amor de Deus cria em nós. Mas que nós não estamos criando no coração dos homens. Nós, pelo contrário. Às vezes a gente continua tornando as pessoas indignas. Ainda que Deus tenha demonstrado seu amor, ainda que elas tenham entregado a vida a Jesus, ainda que elas tenham tido a transformação do coração, a igreja quer que elas continuem indignas. Como? Irmão, você está passando por problema financeiro? Você não tem fé, não, irmão. Você está mal com Deus. Ah, houve uma doença. Ih, irmão, tem uma maldição aí na sua vida.
Pisa na cabeça. Você abriu porta aí para Satanás. Onde é que está a brecha? Aí a igreja vai ensinando a indignidade de novo. Uma revolta. Aí a gente chega nesse ponto. A gente chega nesse ponto, como chegou na Igreja Universal naquela campanha. Meu nome é Revolta. O pastor viu um cara desse tamanho, não, pra camisa. Foi, eu vi lá no Walmart. Eu não sabia da campanha, até olhei para as duas e disse, que é isso, mano? Uma camisa vermelha ainda. Meu nome é Revolta. Caramba. O cara vai se matar, né? Aí depois eu vi que era uma campanha da Universal. Nossa, caramba. Você entende, cara? Não importa o que acontece. Se Deus me ama, meu amigo, isso é suficiente. Isso é tudo que eu preciso. Você sabe aquela coisa meio louca de apaixonados que... Cadê o Pedro? Né, Pedro? Ali. Não ajuda, não. Tem uns apaixonados aí. Né, Pedro? Isso. O cara se apaixona e aí quer casar logo. Isso. Ele não sabe onde que vai morar, vai viver do quê. Assim, um pastor. Rapaz, mas pelo menos eu já estava com a vida mais ou menos organizada. 3 meses já casou, pastor. Ué, rapaz, em 6 meses eu noivei, casei, encomendei o Arthur, fiz tudo isso aí. Vai dar um tanto por aí, não. Vai dar o quê? 7 meses? Tu sabe aquela coisa, a gente está tão apaixonado que a gente não quer saber se vai morar debaixo da ponte, se vai ter o que comer, se não vai ter o que comer. A gente ama. Joia, quando a gente encontra o Senhor, cara, eu não quero saber se eu vou ter saúde, se eu não vou ter saúde, se eu vou morar debaixo da ponte ou na mansão, se eu vou ter um emprego com um bom salário ou não. O amor dele se tornou para mim suficiente. Aí você sabe por que no amor humano, viu, Pedro? Essas ondas passam, de repente cai, a gente põe o pé no chão e diz, peraí, tá bem assim, tá certo que eu amo, mas eu não quero morar debaixo da ponte. Por que essas coisas passam? Por uma questão simples. Porque nós começamos a nos decepcionar com quem amamos. Somos pecadores e é natural que à medida que a gente se conheça, aquele primeiro momento de encantamento também gere decepções. Não quer dizer que eu não vou amar e não vou continuar com essa pessoa. Agora, sabe o que é fantástico em Deus? É que quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais esse amor me encanta. Porque Deus não pode me decepcionar. Deus não pode me decepcionar. Eu posso decepcioná-lo. E aí ele me surpreende. Porque apesar de eu decepcioná-lo, ele vai continuar me amando. É essa dignidade do amor de Deus que Paulo celebra. Romanos 8. Graça. 8:31, Paulo começa dizendo, que diremos, pois, à vista dessas coisas? À vista do que? Paulo, até aqui, do capítulo 5 até 8:30, ele mostrou como o amor de Deus foi derramado na vida da gente, como o amor de Deus é algo incompreensível, como o amor de Deus continua a nos guardar e não nos decepciona. Diante disso, à vista dessas coisas, o que eu vou dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Quem pode me separar do amor dele? Nada nem ninguém. Porque ele não vai me decepcionar. Eu vou decepcionar. Ainda com meus pecados, eu sei que eu vou decepcioná-lo. Mas o que é fantástico é que ele não vai me decepcionar. Ele vai continuar me amando. Aí Paulo diz, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por que eu sou mais do que vencedor? Porque a minha situação financeira melhorou? Porque eu fiquei curado? Porque aquilo? Não, porque nada pode agora me roubar o amor de Cristo. Eu sou vencedor por isso. Eu não sou vencedor porque eu fiz a campanha XYZ e ganhei alguma coisa. Não, eu sou vencedor porque, cara, você pode intentar o que você quiser contra a minha vida. Se tem uma coisa que você não pode tirar de mim, é o amor de Deus. É por isso que eu sou vencedor. E eu não sou vencedor por causa de mim, eu sou vencedor por causa dele. Porque é ele que não vai me decepcionar nas horas que eu mais precisar dele. Paulo continua, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Você entendeu por que eu sou vencedor? Diga. Naquela época lá de Abraão, Cristo não tinha vindo ainda, e ele já entendia mais ou menos esse negócio do amor de Deus, né? Ele sabia que Deus já não ia ser infiel com ele, porque ele passou por muitas tribulações ali no deserto e tal, e ele sempre falava isso, né? Eu creio, eu posso e eu vou, né? Seguir esse Deus, né? Mesmo não sabendo o que ia acontecer, né? No Antigo Testamento havia a promessa da vinda de Jesus. E eles sabiam que seria verdade. Eles sabiam que Deus não ia decepcionar na vinda do Messias. E eles creram em Jesus do mesmo jeito que nós cremos. A esperança do Antigo Testamento era a vinda do Messias. Do mesmo jeito que a nossa esperança é a volta dele agora. A diferença é que nós sabemos que ele já veio. Então está mais fácil crer. Né? Porém, se Deus não colocar a fé em nós, a gente já tem precedente. Um precedente. Não tinha, né? E mesmo assim teve fé, né? Mas mesmo assim, se Deus não colocar a fé em nós não creremos. Então esse é o terceiro ponto do amor de Deus. O amor de Deus é criativo, porque ele cria dignidade onde não existe dignidade. E basta nós olharmos para a nossa vida e nós veremos como Deus criou dignidade em nós. Pastor. Quando não havia dignidade nenhuma. Não é não, Manuel? Pastor. Cada um de nós tem uma história pessoal para dizer, Deus restaurou minha dignidade. E não é porque Ele me deu o que eu queria. É porque Ele foi capaz de me amar. E o amor dele foi suficiente para mim. Amém? Amém. Amém. Semana que vem nós vamos olhar então o quarto ponto do amor de Deus, identificado no Novo Testamento. O amor de Deus é iniciador de comunhões.